Pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de geometria analítica. Sou o professor Valdinei Cardoso. Tudo bem, então nós temos aqui, nós vamos falar nesse vídeo sobre alguns exercícios envolvendo o módulo, igualdade de vetores, posição relativa entre vetores, representantes de vetores e assim por diante. Bom, no primeiro caso, nós vamos trabalhar aqui com a situação onde nós temos lá, primeiro, né? Se U é igual a V, então quer dizer, os módulos de U e V também são iguais? Né? Nesse caso, se eles são iguais, né? Se um é igual ao outro, então o tamanho entre eles também tem que ser igual. Okay? Então, nesse caso aqui é verdadeira. Se o módulo for igual, agora nós estamos falando em outro sentido, então eles são iguais? Nesse caso é falsa. Né? Porque nós podemos ter dois vetores que têm o mesmo módulo, por exemplo, né? Mas sentidos opostos. Okay? Então, quer dizer, eles não são iguais. No caso C, se U é paralelo a V, então os dois são iguais? Não, também é falso. Okay? Vetores, nós poderíamos ter dois vetores paralelos, onde um tem um determinado tamanho, por exemplo, e o outro, né, tem um tamanho diferente. Então, quer dizer, eles não são iguais. É só um exemplo aqui. Né? Poderia ser também sentido, né, diferente, e assim por diante. Aqui nós estamos trabalhando essa questão do módulo. Se U é igual a V, então eles são paralelos? Sim. Então, você pode pegar representantes de U e de V, né, que são paralelos. Se W é igual a U mais V, então o tamanho de W é igual ao tamanho de U mais o tamanho de V. Nesse caso aqui, é falso, né? Por quê? Vamos supor que nós pegamos aqui o U e depois o V. Vou pegar aqui, por exemplo, o vetor V. Se nós fizermos a soma U mais V, né? Então nós vamos chegar aqui no vetor W, por exemplo. Okay? Mas não significa que o tamanho do W é exatamente o tamanho de U mais o tamanho de V. Né? Nós poderíamos ter W maior ou menor do que essa soma. Né? Não é só porque o W é a soma que nós temos que o tamanho do W vai ser igual à soma dos dois tamanhos também. É possível apresentar contra-exemplos aqui. No outro caso, nós temos a letra F. Se módulo de W é igual ao módulo de U mais módulo de V, então eles são paralelos? Também não, né? Nós poderíamos ter, por exemplo, W uma posição, por exemplo, vertical, e o U e o V em uma outra direção, onde se você soma o U e o V, você tem um tamanho igual ao de W. Né? Então, não, eles poderiam ser paralelos em algum caso, mas não é sempre. Né? Quando o exercício fala em transição paralela, está confirmando aqui para sempre. Okay? E letra G. Se o AB é igual ao DC, então o ABCD, né, com os vértices nesta ordem, é um paralelogramo? Se os pontos
C e D não forem coincidentes, né, com A e B, né, isso seria um paralelogramo, que nós teríamos lá o A e o B, depois C e o D, né, com a mesma direção, sentido e tamanho, e aí nós podemos, por exemplo, vamos supor que aqui é o A, aqui é o B, C e o D aqui. Então nós poderíamos formar aqui um paralelogramo, né, com esses vetores. Então nós teríamos um paralelogramo. Só que existe possibilidade deles serem, por exemplo, estarem na mesma linha. Então, por exemplo, se eles estiverem na mesma linha, o ABCD, mesmo que os vetores forem do mesmo tamanho, né, esses representantes aqui, A e B, forem do mesmo tamanho de DC, isso não seria um paralelogramo. Né? Eles teriam os vetores com o mesmo módulo de direção e sentido, mas não seria um paralelogramo. Então, em geral, né, a resposta geral aqui para todos os casos, isso não seria válido sempre, né? Porque o caso deles estarem alinhados já contradiz essa hipótese. Letra H. Se eu tenho 5V, módulo de 5V, isso é a mesma coisa que menos 5V em módulo, que é a mesma coisa que 5V? Sim, né? Porque se nós, essa passagem aqui, nós poderíamos escrevê-la um pouco mais detalhada, escrevendo, por exemplo, módulo de 5 vezes módulo de V, que menos módulo de 5V pode ser separado assim. Bom, mas o que é o módulo de menos 5? Seria o próprio 5. E aí, isso multiplicado pelo módulo de V. Ok? Então, essa daqui é verdadeira. Os vetores 3V e menos 4V são paralelos e de mesmo sentido? Não. Se os números multiplicados aqui têm sinais diferentes, então o resultado também não vai ser, vai mudar o sentido, né? Quando o número tem um sinal, você troca ali o sinal por menos, você vai trocar o sentido também daquele vetor resultante. Okay? Então eles não têm o mesmo sentido. Se U é paralelo a V e o módulo de U é igual a 2 e o módulo de V é igual a 4, então nós podemos dizer que o V é igual a 2U ou que o V é igual a menos 2U. Então, nesse caso, né, o que a gente vai... Nós estamos dizendo o quê? Que o módulo deles é 2 e o outro é 4, né? Então, será que o V vai ser o dobro de U, ou o V é menos 2 vezes U? Então, quando nós temos, por exemplo, o módulo de U, também pode ser escrito assim, como raiz quadrada de U elevado ao quadrado. Né? Então, quer dizer, se você tiver um número negativo aqui, né, nas coordenadas de U, quando você elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Né? Então, por isso aqui que nós temos aqui... vamos pegar um exemplo, né, disso aqui para ficar mais claro aqui, ó. Vocês, deixa eu só abrir aqui um exemplo para a gente poder detalhar essa questão. Deixa eu abrir um quadro aqui. Então, vamos pegar aqui dois vetores quaisquer, né? Por exemplo, vamos por lá o vetor U
ele tem lá coordenadas, pegar vetores em R2, 2 e 1, e o V, que tem coordenadas sempre o dobro, né? Então, vamos por 4 e 2. Quando nós calculamos o módulo de V, então qual que seria o módulo? Seria o quê? 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ok? Então, isso aqui vai ser raiz de 16 mais 4, que é raiz de 20. Bom, se nós formos calcular o módulo de U, isso aqui vai ser o quê? 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok. Então, fazendo lá 2 ao quadrado, 4 mais 1, 1, que é a raiz de 5. Muito bem. Se você pegar o 20 e fatorar ele, para simplificar essa raiz, então nós teremos 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, quer dizer, o 20 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 5. Simplifica aqui, o quadrado do 2, ele sai do radical, então vai ficar 2 raiz de 5. Então, aqui nós temos uma amostra, né, de que nós teríamos 2, né, multiplicando o módulo. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o módulo de U. Né? E se os sinais fossem trocados? Não tem problema. Se os sinais das coordenadas fossem trocados, quando você leva ao quadrado, você também chegaria em raiz de 5. Né? Então, nesse caso, se eles são paralelos, né, e o módulo de V é o dobro, né, é 4, e o outro módulo é 2, então nós podemos dizer, aqui a pergunta é se V, né, é igual a 2U, né, se é o dobro. Então vamos pegar um caso aqui, eu peguei um exemplo qualquer. Vamos pegar mais um exemplo. Então, módulo de U aqui, se ele tiver coordenadas 1 e 1, então o módulo vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o módulo C 2. Aqui também não daria. Então, vamos pegar, por exemplo, 2 e 0. Por exemplo, U tem coordenadas 2 e 0. Então, o módulo de U seria 2 ao quadrado, que vai dar 2. E o módulo de V é 4. Ok? Então, vamos pegar, por exemplo, se nós pegarmos aqui 4 e 0, então, quando calcular o módulo de V, o resultado vai ser 16 ao quadrado, que vai ser 16, né? Nós teríamos que ter 4. Na verdade, aqui tá certo, vai dar 4 aqui, né? Porque nós temos... Deixa eu só apagar aqui. Na verdade, quem vai ao quadrado é o 4. Então, nós vamos colocar aqui o 4 ao quadrado dá 16. Só que aí você vai tirar a raiz de 16, que vai chegar a 4. Então, quer dizer, o módulo de V é o dobro do módulo de U. Né? Um é 4, o outro é 2. E isso também aconteceria se nós mudássemos o sinal, tanto do U, né, como do V. Se colocar sinal trocado, ele muda o sentido, mas esse módulo continua valendo. Então, por isso que
Aqui nessa situação, fala que o V é 2U ou menos 2U. Né? Nesse nosso caso aqui, né, a gente tem que, para esse U aqui ó, e esse V, o V é 2U, né? Ele vale 2U. Mas se fosse menos 2 aqui, então seria menos 2U. Então, também valeria. Ok? Então aqui é verdadeiro. Vamos descer aqui para o próximo. Se o módulo de V é 3, o versor de menos 10V é V sobre 3 negativo, ok? Então vamos fazer essa conta aqui. Ok? Então nós sabemos que o módulo de V é 3. Né? Então o que é o versor de V? O versor de V ele vai ser dado por o versor de V ele vai ser dado por V sobre módulo de V. Ok? Tudo bem. Então, bom, mas quem é o V? Por enquanto não sabemos. Quem é o módulo de V? 3. Né? Então, esse aqui nós já sabemos. Vamos substituir. Bom, e o que mais? Aí no enunciado, ele tem lá ó, que o versor de menos 10V. Esse é o V. Né? E se você pegar o versor de menos 10V, vou escrever aqui, ó, versor de menos 10V. Então vai ser o quê? Então, esse versor de menos 10V vai ser menos 10V sobre módulo de menos 10V. Okay? Então, esse aqui seria o versor, que é o vetor sobre o seu módulo. Então, trabalhando com isso daqui, nós teremos menos 10V. Aqui embaixo, módulo de menos 10, que multiplica módulo de V. Isso daqui ficaria menos 10V sobre módulo de menos 10, seria o próprio 10. E vezes o módulo de V. Né? O módulo de V nós já temos que é 3. Simplifica aqui, porque eles estão multiplicando. Então, nós teríamos menos V sobre 3. Né? Aí nós vamos lá no... É o que ele pergunta, né? Ó, se é menos V sobre 3. Então, nós vimos que sim, né? É menos V sobre 3. Muito bem, então vamos escolher aqui outros tipos de exercícios, né? Apresentar graficamente um representante de U menos V. Então, representante de U menos V. Uma ideia que nós podemos pegar aqui é, por exemplo, desenhar aqui um representante de V. Ok? Então, quando você faz esse paralelogramo, aqui, né? Aqui nós temos o representante, um representante de U, né? V mais U ou U mais V, ok? E aí nós temos U menos V, né? Então, se nós vamos pegar U menos V, então vamos supor que a gente vai desenhar aqui, ó, o V está aqui, o menos V estaria para baixo, né? Então, como que eu acho o menos V? Então, o menos V seria aqui, nós vamos traçar aqui um paralelogramo. E o menos V seria este vetor aqui. Então, esse aqui seria U menos o V, que é a mesma coisa que U mais o menos V. Okay? Essa que seria a ideia. Né? Sempre, se você for usar a regra do paralelogramo, sempre copia, né, esses vetores ali começando do mesmo
ponto, e aí você vai encontrando o que ele está pedindo, U menos V. Okay? A mesma ideia vale para os demais itens aí desse exercício. É importante vocês fazerem para treinar essas ideias. Determinar o vetor x nas figuras. Então, nós queremos saber se ele é o quê? É U mais V, é U menos V? O que ele seria? Então, se nós pegarmos aqui o 6, a letra A, vamos colocar aqui, ó, copiar o vetor x aqui, um representante dele, né? Então, vamos pensar aqui que esse seria um representante. Deixa eu melhorar esse representante aqui. Vou colocar uma linha reta, que eu acho que vai ficar mais fácil. Olha só, então vamos supor que esse aqui seja um representante. Bom, se ele é um representante do x, né, então nós temos o x aqui. Bom, para que você tenha esse x aqui, o que você teria? Você teria que ter o v aqui, né, apontando para o outro lado. Né, para eu obter, então eu precisaria pegar o v e pegar o representante dele apontando para o outro lado. Aqui não tem espaço no papel, mas imagine que o tamanho dele fosse igual. Então aqui nós teríamos o menos v, né? Tem que ter o mesmo tamanho de v. Então já que é o menos v, então nesse caso o x seria o quê? A soma, né? O x aqui seria o u menos o v. Isso que seria a ideia. Né? E nesse caso, para ele apontar nesse sentido, então, o que nós teríamos que ter nesse caso? Para ele apontar nesse sentido, nós teríamos que pegar, por exemplo, o menos u, né, que seria o u com sentido contrário, ok? Menos u. E aí o v, eu vou fazer um outro representante de vetor aqui, com o mesmo tamanho de v, só que sentido contrário. Então ele seria o menos v. Então, para chegar no x, né, seria a soma de menos u com menos v. Então, esse seria o resultado de x. E aí, os outros vocês vão fazer. Ok, esse daqui também, o 8 é parecido. Né? O 9 também é parecido. Vocês vão fazer esse daqui. É importante fazer. Caso vocês tenham dúvida, podem colocar aí nos comentários. Então, que vocês ficaram com dúvida em algum, que aí nós fazemos aí com vocês. Ok? Então, acho que seria essas ideias, né? Que nós vamos... Deixa eu ver se tem mais algum. Aí já começa aqui ângulo de vetores, né? Então, vou pedir para vocês fazerem aqui até o 11, né? Nesse vídeo. E caso vocês tenham dúvida, vocês podem entrar em contato aí, né? Para tirar essas dúvidas, ok? Grande abraço e até a próxima.